Conta um Conto apresenta de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Vídeo 3. Narração Marcelo Fávaro. Capítulo 11. O menino é o pai do homem. Eu cresci e nisso é que a família não interveio. Eu cresci naturalmente, como crescem as magnólias e os gatos. Talvez os gatos são menos matreiros e com certeza as magnólias são menos inquietas do que eu era na minha infância. Um poeta dizia que o menino é o pai do homem. Se isso é verdade, vejamos alguns lineamentos do menino. Desde os 5 anos merecera eu a alcunha de Menino Diabo. E verdadeiramente eu não era outra coisa. Fui um dos mais malignos do meu tempo. Arguto, indiscreto, traquinas, voluntarioso. Por exemplo, um dia quebrei a cabeça de uma escrava porque me negara uma colher de doce de coco que ela estava fazendo. E não contente com o malefício, deitei um punhado de cinza ao tacho e, não satisfeito com a travessura, fui dizer à minha mãe que a escrava é quem entregara o doce por pirraça. E eu tinha apenas 6 anos. Prudência, um moleque de casa, era o meu cavalo de todos os dias. Punha as mãos no chão, recebia um cordel nos queixas, à guisa de freio, e eu trepava ali o dorso, como com uma varinha na mão, e ficava fustigando-o. Fustigava-o, dava 1000 voltas a um e a outro, e ele obedecia, algumas vezes gemendo, mas obedecia sem dizer palavra, ou quando muito um ai, nhonhô. Ao que eu retorquia: cala a boca, besta. Esconder os chapéus das visitas, deitar rabos de papel às pessoas graves, puxar pelo rabicho das cabeleiras, dar beliscões nos braços das matronas e outras muitas façanhas, desde jaez, eram mostras de um gênio indócil. Mas devo crer que eram também expressões de um espírito robusto, porque meu pai tinha-me em grande admiração, e se às vezes me repreendia à vista de gente, fazia-o por simples formalidade, porque, em particular, dava-me beijos. Não se conclua daqui que eu levasse todo o resto da minha vida a quebrar a cabeça dos outros e nem a esconder-lhe os chapéus. Mas, opiniático, egoísta e algo contemptor dos homens, isso eu fui. Isso, se não passei o tempo a esconder-lhe os chapéus, alguma vez lhes puxei pelo rabicho das cabeleiras. Outro sim, afeiçoei-me à contemplação da injustiça humana. Inclinei-me a atenuá-la, a explicá-la, a classificá-la por partes, a entendê-la, não segundo o padrão rígido, mas o sabor das circunstâncias e lugares. Minha mãe doutrinava-me ao seu modo, fazia-me decorar alguns preceitos e orações, mas eu sentia que, mais do que as orações, me governavam os nervos e o sangue, e a boa regra perdia o espírito, que a faz viver para se tomar uma vã fórmula. De manhã antes do mingau e de noite antes da cama, pedia a Deus que me perdoasse, assim como eu perdoava aos meus devedores. Mas entre a manhã e a noite, fazia uma grande maldade. E meu pai, passado alvoroço, dava-me pancadinhas na cara e exclamava a rir: "Ah, brejeiro! Ah, brejeiro!" Sim, meu pai adorava-me. Tinha-me esse amor sem mérito, que é um simples e forte impulso da carne, amor que a razão não contrasta nem rege. Minha mãe era uma senhora fraca, de pouco cérebro e muito coração, assaz crédula, sinceramente piedosa, caseira, apesar de bonita e modesta, apesar de abastada, temente às trovoadas e ao mando. O marido era na terra o seu Deus. Da coloração
na verdade, da colaboração dessas duas criaturas, nasceu a minha educação, que, se tinha alguma coisa boa, era no geral viciosa, incompleta e em partes negativa. O meu tio Cônego fazia às vezes alguns reparos ao irmão. Dizia-lhe que ele me dava mais liberdade do que ensino e mais afeição do que emenda. Mas meu pai respondia que aplicava na minha educação um sistema inteiramente superior ao sistema usado, e por esse modo, sem confundir o irmão, iludia-se a si próprio. Havia em minha mãe uma sombra de melancolia que eu herdei, como herdei do meu pai a fatuidade. Os aspectos da vida acrescentavam-lhe a natural tendência. Tinha coração demais, uma sensibilidade melindrosa, exigente, doentia. De envolta com a transmissão e a educação, houve ainda o exemplo estranho, o meio doméstico. Vimos os pais, vejamos os tios. Um deles, o João, era um homem de língua solta, uma vida galante, conversa picaresca. Desde os 11 anos entrou a admitir minhas anedotas reais ou não, eivadas todas de obscenidade ou imundície. Eu não me respeitava a adolescência como não respeitava a batida do irmão, com a diferença que este fugia logo que ele enveredava pelo assunto escabroso. Eu não. Eu adorava, eu deixava-me estar, sem entender nada a princípio, e depois entendendo e enfim achando-lhe graça. No fim de certo tempo, quem o procurava era eu mesmo. E ele gostava muito de mim, dava-me doces, levava-me ao passeio. Em casa, quando lá ia passar alguns dias, não poucas vezes me aconteceu achá-lo no fundo da chácara, no lavradouro, a palestrar com as escravas que batiam roupa. E aí é que era um desse ar de anedotas, de ditos, de perguntas, de um estalar de risadas que ninguém podia ouvir, porque o lavadouro ficava muito longe de casa, e as pretas com a tanga no ventre, o arregaçar-lhes um palmo dos vestidos, umas dentro do tanque, outras fora, inclinadas sobre as peças de roupas, a batê-las, a ensaboá-las, a torcê-las, ia ouvindo e redarguindo as pilhérias do tio João. E a comentá-las de vez em quando com essa palavra: cruz, diabo, esse senhor João é o diabo. Ai, bem diferente era o tio Cônego. O tio Cônego, esse tinha muita austeridade, pureza. Tais dotes, contudo, não realçavam o espírito superior, apenas compensavam o espírito medíocre. Isso não era um homem que visse a parte substancial da igreja. Ele via o lado externo, a hierarquia, as preeminiscências, as sobrepelizes, as circunflexões. Vinha antes da sacristia que do altar. Uma lacuna no ritual excitava-o muito mais do que a infração dos mandamentos. Agora, há tantos anos de distância, eu não estou certo se ele poderia atinar facilmente com um trecho de Tertuliano ou expor sem titubear a história do símbolo de Nicéia. Mas ninguém nas festas cantadas fazia melhor o número e o caso das cortesias que se deviam ao oficiante. O cônego ser cônego foi a única ambição de sua vida, e dizia de coração que era a maior dignidade que podia aspirar. Era piedoso, severo nos costumes, minucioso na observância das regras, frouxo, acanhado, subalterno. Possuía algumas virtudes, sim, mas em vez que era exemplar, mas carecia absolutamente da força de as incutir, de as impor aos outros. Não digo nada da minha tia paterna, a dona Emerenciana. A dona Emerenciana aliás, era a pessoa que mais autoridade tinha sobre mim. Essa diferenciava-se grandemente dos outros, mas viveu pouco tempo em nossa companhia, uns 2 anos. Outros parentes e alguns íntimos não merecem a pena de serem citados. Não tivemos uma vida comum, mais interminente, com grandes claros de separação. O que importa é a expressão geral do doméstico. E essa aí fica indicada: as vulgaridades de caracteres, amor das aparências sutilantes, do arruído, a frouxidão da vontade, o domínio do capricho
E o todo mais dessa terra e desse estrume é que nasceu esta flor. Capítulo 12, um episódio de 1814. Mas eu não quero passar adiante sem contar sumariamente um galante episódio de 1814, quando eu tinha 9 anos. Napoleão, quando eu nasci, já estava em todo o esplendor da glória e do poder. Era um imperador e granjeava inteiramente a admiração dos homens. Meu pai, que é a força de persuadir os outros da nossa nobreza, acabara persuadindo a si próprio. Nutria contra ele um ódio puramente mental. Era isso motivo de renhidas contendas em nossa casa, porque meu tio João, não sei se por espírito de classe ou simpatia de ofício, perdoava no déspota o que admirava no general. E o meu tio padre era inflexível contra o corso, e os outros parentes dividiam-se, daí as controvérsias e as rugas. Chegando ao Rio de Janeiro, a notícia da primeira queda de Napoleão, houve naturalmente um grande abalo em nossa casa, mas nenhum chasco ou remoque. Os vencidos testemunhas do regozijo público julgaram mais decoroso o silêncio. Alguns foram além e bateram palmas. A população cordialmente alegre não regateou outras demonstrações de afeto à real família. Houve iluminações, salvas, TD1, cortejo e aclamações. Eu figurei nesses dias com um espadim novo que meu padrinho me dera no dia de Santo Antônio, e francamente interessava-se mais o espadim do que a tal queda do Bonaparte. Nunca me esqueceu esse fenômeno. Eu nunca mais deixei de pensar comigo que o nosso espadim é sempre maior do que a espada de Napoleão. E notem que eu ouvi muito discurso quando eu era vivo, li muita página rumorosa de grandes ideias e maiores palavras, mas não sei por que, no fundo dos aplausos que me arrancavam da boca, lá ecoava alguma vez esse conceito de experimentado. Vai-te embora! Tu só cuidas do espadim! Não se contentou a minha família em ter um quinhão anônimo do regozijo público. Entendeu o oportuno e indispensável celebrar a destituição do imperador com um jantar. E tal jantar que o ruído das aclamações chegasse ao ouvido de Sua Alteza, ou quando menos de seus ministros. Dito e feito, veio abaixo toda a velha prataria herdada do meu avô Luiz Cubas. Vieram as toalhas de Flandres, as grandes jarras da Índia, matou-se um capado. Encomendaram-se as madres da ajuda às compotas de marmeladas. Lavaram-se, arearam-se, poliram-se as salas, escadas, castiçais, arandelas, as vastas mangas de vidro, todos os aparelhos do luxo clássico. Dada hora, achou-se reunida uma sociedade seleta, o juiz de fora, 3 ou 4 oficiais militares, alguns comerciantes e letrados, vários funcionários da administração, uns com suas mulheres e filhas, outros sem elas, mas todos comungando no desejo de atolar a memória de Bonaparte no papo de um peru. Não era um jantar, mas era um tidion. Foi o que o pouco mais ou menos disse um dos letrados presentes. O doutor Vilaça, o glosador insigne, que acrescentou aos pratos da casa o acipipe das musas. Lembra-me, como se fosse ontem, de o ver erguer-se com sua longa cabeleira de rabicho, casaca de seda, uma esmeralda no dedo, pedir ao tio padre que lhe repetisse o mote, e repetido o mote, cravar os olhos na testa de uma senhora. Depois de tossir, alçar a mão direita toda fechada, menos o dedo índice que apontava para o teto. E assim, posto com posto, devolver o mote glosado. Não fez uma glosa, mas 3. Depois jurou aos seus deuses não acabar mais. Vixe! Pedia um mote, dava-lhe, e ele glosava prontamente, e logo ia pedir outro e mais outro, e a tal ponto que uma das senhoras presentes não pôde calar sua grande admiração. A senhora diz isso, retorquia modestamente o Vilaça, porque nunca ouviu o Bocage.
É como eu ouvi no fim do século em Lisboa. Aquilo sim, Bocage, que facilidade e que versos. Tivemos lutas de 1 ou 2 horas no botequim do seu Nicola, a glosarmos no meio de palmas e bravos. Imenso talento do Bocage. Era o que me dizia há dias a senhora duquesa de Cadaval. Essas 3 palavras últimas, expressas com muita ênfase, produziram em toda a Assembleia um frêmito de admiração e pasmo. Pois esse homem tão dado, tão simples, além de pleitear com poetas, discreteava com duquesas. Um Bocage e uma Cadaval. Ao contato de tal homem, as damas sentiam-se superfinas, os varões olhavam-no com respeito, alguns com inveja, não raros com incredulidade. Ele, entretanto, ia a caminho, acumular adjetivo sobre adjetivo, advérbio sobre advérbio, adiciar todas as rimas de tirano e de usurpador. Era a sobremesa, ninguém já pensava em comer. E, no intervalo das glosas, corria um burburinho alegre, sabe? Um palavrear de estômagos satisfeitos. Os olhos moles e úmidos, ou vivos e cálidos, espreguiçavam-se ou saltitavam de uma ponta a outra da mesa, atulhada de doces e frutas. Aqui o ananás em fatias, ali o melão em talhadas, as compoteiras de cristal deixando ver o doce de coco finalmente ralado, amarelo como uma gema, ou então o melado escuro e grosso, não longe do queijo e do cará. Bom, de qualquer modo, quando o riso jovial, amplo, desbotado, o riso de família, vinha quebrar a gravidade política do banquete, no meio do interesse grande comum agitavam-se também os pequenos e particulares. As moças falavam das modinhas que haviam de cantar no alcravo e do minuete e do solo inglês. Nem faltava a matrona que prometesse bailar um oitavado de compasso, só para mostrar como folgara nos seus bons tempos de criança. Um sujeito ao pé de mim dava a outro notícia recente dos negros novos, que estavam a vir, segundo cartas que recebera de Luanda, uma carta em que o sobrinho lhe dizia ter já negociado cerca de 40 cabeças, e outra carta que, trazia-se justamente na algibeira, mas não as podia ler naquela ocasião. O que afiançava é que podíamos contar, só nessa viagem, uns 120 negros pelo menos. Trás! Fazia o Vilaça batendo com as mãos uma na outra. O rumor cessava de súbito, como um estacado de orquestra, e todos os olhos se voltavam para o glosador. Trás! Quem ficava longe aconcheava a mão atrás da orelha para não perder palavra. A maior parte, antes mesmo da glosa, tinha já um meio riso de aplauso, trivial e cândido, aquele aplauso. Mas, quanto a mim, lá estava, solitário e deslembrado, a namorar uma certa compota da minha afeição. No fim de cada glosa ficava muito contente, esperando que fosse a última. Mas não era, e a sobremesa continuava intacta. Ai. Ninguém se lembrava de dar a primeira voz. Meu pai à cabeceira saboreava a goles extensos a alegria dos convivas. Mirava-se todo nos carões alegres, nos pratos, nas flores. Deliciava-se com a familiaridade travada entre os mais distantes espíritos, em fluxo de um bom jantar. Eu via isso porque arrastava os olhos da compota para ele, dele para a compota, como a pedir-lhe que má servisse. Mas fazia-o em vão, ele não via nada, via-se si mesmo só. E as glosas sucediam-se como bátegas d'água, obrigando-me a recolher o desejo e o pedido. Pacientei quanto pude, e não pude muito. Pedi em voz baixa o doce. E enfim bradei, berrei, bati com os pés. Meu pai, que seria capaz de me dar o sol, se lhe o exigisse, chamou um escravo para me servir o doce, mas já era tarde. A tia Meliciana arrancava-me da cadeira e entregava-me a uma escrava, não obstante os meus gritos e repelões. Não foi outro o delírio do glosador retardara a compota e dera a causa minha exclusão.
Tanto bastou para que eu cogitasse uma vingança, qualquer que fosse, mas grande e exemplar, coisa que, de alguma maneira, eu tomasse ridículo. Que ele era um homem grave e o doutor Vilaça, medido e lento, 47 anos, casado, pai, não me contentava o rabo de papel nem o rabicho da cabeleira. Havia de ser coisa pior. E entrei a espreitá-lo. Fiquei ali, a espreitá-lo, durante o resto da tarde. A segui-lo, na chácara onde todos desceram a passear, viu conversar com Dona Eusébia, a irmã do sargento Mor Domingues, uma robusta donzelona que, se não era bonita, também não era feia. Estou muito zangada com o senhor, dizia ela. Por quê? Porque não sei por quê, porque é a minha sina. Creio que às vezes é melhor morrer. Tinham penetrado numa pequena moita. Era lusgo-fusco e eu segui-os. O Vilaça levava os olhos umas chispas de vinho e de volúpia. Deixe-me, disse ela. Ninguém nos vê. Morrer, meu anjo? Que ideias são essas? Você sabe que eu morrerei também. Que digo? Morro todos os dias. De paixão, de saudades. A Dona Eusébia levou o lenço aos olhos, o glosador vasculhava na memória algum pedaço literário e achou este, que mais tarde verifiquei ser de uma das óperas do Judeu. Não chores, meu bem. Não queiras que o dia amanheça com 2 auroras. Disse isso e puxou-a para si. Ela resistiu um pouco, mas deixou-se ir. Uniram os rostos e eu ouvi estalar muito ao de leve um beijo. O mais medroso dos beijos. O doutor Vilaça deu um beijo na Dona Eusébia. Bradei eu correndo pela chácara. Foi um estouro essa minha palavra. O doutor Vilaça deu um beijo na Dona Eusébia. Ai, a estupefação imobilizou a todos. Os olhos espraiavam-se uma a outra banda e trocavam-se sorrisos, segredos, a socapa. As mães arrastavam as filhas, pretextando o sereno. Meu pai puxou-me as orelhas, disfarçadamente, irritado deveras com a indiscrição, mas no dia seguinte ao almoço, lembrando o caso, sacudiu-me o nariz a rir e falou: "Ah, brejeiro, ah, brejeiro." Fim do capítulo 12, fim da parte 3. A gente volta semana que vem com um pouquinho mais do Memórias Póstumas de Brás Cubas, já com o capítulo 13,